Hoje, terceiro domingo do Advento. Advento significa preparação para o Natal. E nós já estamos nos preparando desde o primeiro domingo, onde nós pudemos ouvir aqui mensagem de Natal. O nosso coral Jean Frederic cantou. No segundo domingo, mais mensagem de Natal. O coral Tudo por Ele também fez a sua cantata de Natal, assim como o Jean Frederic. E nós já estamos há alguns domingos aqui em nossa igreja, graças a Deus, nos preparando para esse tempo tão precioso que é celebrarmos o nascimento do nosso Salvador. E uma tristeza que nós vemos na sociedade é o quanto isso se tornou somente um dia. Se tornou um dia de comércio, se tornou um dia apenas como qualquer outro, que vai chegar e vai passar e não vai mudar nada. Mas para nós cristãos é uma celebração. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e nós não nos preocupamos com isso porque para nós não é importante o dia, mas é importante o acontecimento, é importante o fato, é importante lembrarmos, nasceu o nosso Salvador, nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi prometido pelo Senhor. E o que nós preparamos essa noite, nós pensamos essa noite, tem a seguinte temática: Natal, o Evangelho de Deus. Convidamos a todos a lermos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Natal, o Evangelho de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está tratando alguns problemas, algumas dificuldades da igreja. E nesse tratamento, John Stott, ele considera o livro de Romanos como uma espécie de manifesto cristão. Ele estava lidando com as dificuldades da igreja, e dificuldades não diferentes da que temos hoje, sociedade não diferente da que nós vivemos nos dias de hoje também. E é importante nós lembrarmos e vermos que a todo tempo a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz. Ela falou naqueles dias para os romanos e também fala nos dias de hoje, no terceiro domingo de Advento de 2024, aos nossos corações. E apesar desse texto não ser diretamente lido comumente no Natal, mas esse texto ele fala do Natal. Esse texto ele fala do nascimento de Jesus, a importância de Jesus se fazer carne, a importância de Jesus ser Deus, a importância dele cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir. É importante nós refletirmos na palavra do Senhor. Paulo sim ensinou aquela igreja e nós hoje somos desafiados. Em primeiro lugar, Natal é uma promessa de Deus. Leamos novamente o versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédios dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Queridos, nós cantamos uma música muito conhecida que fala que Deus é Deus de aliança, Deus de promessa, e que Ele não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Paulo está lembrando a igreja de Corinto sobre isso, lembrando que Jesus Cristo é a confirmação da promessa de Deus. O Evangelho ou as boas novas têm origem no próprio Senhor. Gênesis 3,15, quando Adão e Eva caíram no pecado,
o Senhor já promete a salvação, o descendente que pisaria na serpente. Os profetas, durante todo o Antigo Testamento, anunciavam a salvação do Senhor para o povo que viveu muito tempo cativo, o povo que viveu oprimido, o povo que viveu, sobretudo, debaixo da lei por conta do pecado, seriam libertos pelo Senhor. Quando nós olhamos a promessa do Senhor se cumprindo, o povo saindo do Egito, nós vemos que no tempo correto o Senhor interviu na história e o povo dele foi liberto. E aquele tempo ele remeteu aos dias de Cristo. Assim como Moisés retirou o povo da escravidão e levou para uma terra prometida, assim também por meio de Jesus, nós somos tirados da escravidão do pecado e somos convidados a nos encaminharmos à terra prometida, o novo céu e a nova terra, onde não há mais dor nem pranto, onde nós só viveremos para a glória do Senhor, onde o pecado não mais existe, onde a dor não mais existe, onde a doença não mais tem poder sobre nós. Queridos, o Natal é tempo de lembrarmos da promessa do Senhor. O Senhor que é fiel e justo, o Senhor que é fiel, aquele que cumpre, aquele que promete, ou melhor, aquele que promete, aquele que cumpre, ajustando a ordem dos fatores. É o mesmo Deus que prometeu lá na antiguidade e que hoje também promete para nós, que Jesus em breve voltará para nos buscar. Nós celebramos o Natal, nós celebramos o nascimento do Messias, nós celebramos o nascimento do Salvador. Jesus é a boa nova, Jesus é a promessa que foi cumprida pelo Senhor, é a demonstração de amor, é a demonstração da misericórdia, é a demonstração do resgate do Senhor para conosco. E sabe uma coisa que é interessante? Nós celebrarmos o Natal e lembrarmos o porquê que ele é necessário, porque nós temos uma memória curta. Nós temos dificuldade de lembrança a longo, a médio e a curto prazo. Algumas coisas muito simples. O que você jantou no dia 31 de outubro do ano passado? Eu não lembro. Eu lembro que alguma coisa eu comi. Eu lembro que eu fui sustentado pelo Senhor. Mas o que eu não lembro? Eu lembro que era o dia da reforma, mas eu não lembro o que eu jantei. Percebam que algumas coisas elas passam batidas e o perigo é de algo santo, de algo necessário, também acabar entrando nesse pacote de coisas triviais que os dias vão se passando e vão ficando no esquecimento. Inclusive o Natal. Quando nós não mais celebramos o Natal como o nascimento do nosso Salvador, quando nós não mais celebramos o Natal como a mudança da nossa história, quando nós deixamos de olhar para o Natal e nos entusiasmarmos pelo nascimento do menino Deus, é um sinal de perigo no nosso coração. Quando o Natal se torna somente uma noite onde nós vamos comer uma comida especial, geralmente um peru, ou então aquele frango turbinado, que chama de Chester, que na verdade é só uma ave com bastante hormônio. Comemos ali um arroz com uva passa. O ano inteiro ninguém come uva passa, mas no Natal geralmente está lá aquele negocinho no meio do arroz. A maionese nunca tem a maçã, no Natal tem. Percebam que algumas coisas nós marcamos, mas o especial de todas, a celebração do menino Deus, da encarnação do Verbo, nós acabamos deixando de lado. Até celebramos, mas não com a intensidade que merece ser celebrado, diferente se foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu ou não, mas celebrarmos o nascimento do nosso Salvador. O Natal ser um dia de festa, porque foi o dia que o Senhor mudou a minha história. O meu Redentor nasceu, o meu Salvador chegou ao mundo, o meu Salvador iniciou a sua humilhação por amor a mim. A providência do Senhor chegou através de Jesus. Na plenitude dos tempos, o nosso Salvador chegou. E o Senhor sabe que nós temos uma memória curta. E então, durante a história, o Senhor sempre levanta memoriais. Até mesmo na saída do Egito, o Senhor levantou alguns memoriais, ervas amargas para lembrar do tempo difícil. O cordeiro, já apontando para o cordeiro que nasceria, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o nascimento do nosso Senhor.
nós celebramos a mudança da nossa história. Aquela condição de totalmente caído, condenado para o inferno, foi mudada, porque o menino Deus nasceu. O menino nos foi dado para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Talvez nós estamos finalizando um ano feliz. Estamos finalizando um ano que deu tudo certo. A graduação aconteceu como esperava. A promoção chegou, o crescimento da empresa chegou. Deu tudo muito certo. Mas talvez o ano não foi tão bom assim. Dificuldades chegaram. Dias difíceis chegaram. Dias difíceis na saúde. Dias difíceis na convivência familiar. Dias difíceis na convivência no trabalho. Tempos difíceis chegaram. E aí então talvez o Natal já não tenha tanto o mesmo brilho. Talvez nem o peru, nem aquela ave bombada não vai ter. Porque eu já estou desanimado. O que a palavra nos chama a atenção é que o Natal não é uma data. O Natal não é uma circunstância. O Natal é a expressão da providência do Senhor. O cumprimento da promessa. A promessa que é do Senhor. Natal é tempo de esperança. Natal é tempo de lembrar das promessas de Deus para o seu povo, lembrar do significado do nascimento do nosso Senhor Jesus, lembrar das boas novas que nos é chegada a partir do Evangelho, lembrar da nossa condição transformada, lembrar da condição da ira, da total ira de Deus para com cada um de nós, e então sermos lembrados da graça, do amor de Jesus. Natal é tempo de renovar as forças. Natal é tempo de renovar a esperança. Ainda que com dificuldades, ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que, ou até mesmo ainda que com alegria, ainda que com entusiasmo, sempre é tempo de reconhecer a obra do Senhor. Reconhecer que o Senhor interviu na história. O Senhor marcou o tempo por amor a cada um de nós. Por amor a você, e que algumas vezes tamanhas dificuldades nos fazem duvidar ou até mesmo esquecer do amor do Senhor. Natal é tempo de reavivar a esperança. O Senhor promete, o Senhor cumpre, o Senhor fala, o Senhor faz acontecer. O extraordinário aconteceu, como nós lemos no texto da liturgia de hoje. Um menino foi gerado pelo Espírito Santo, um menino santo, chegou sem pecado, mas foi morto por conta do nosso pecado. O texto que nós lemos, quando Jesus recebe os seus presentes, anunciava que ele é rei, profeta e sacerdote. Nasceu Jesus, rei, profeta e sacerdote. O Senhor cumpriu com a sua promessa. Natal é uma promessa do Senhor. Em segundo lugar, Natal, o Filho de Deus com poder. Leiamos novamente o versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Algo extraordinário que o nosso Deus concede ao seu Filho, Jesus, o menino Deus que nasceu, é o poder sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre a física, sobre a química, sobre as enfermidades, sobre as deficiências, sobre os demônios, sobre a salvação, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a condenação. Queridos, que extraordinário é nós servirmos a um Deus como o nosso Deus. Um Deus que envia o seu próprio Filho, que sacrifica o seu próprio Filho, demonstrando amor a cada um de nós, olhando para nós e olhando para o Renato e falando, esse aqui é um miserável, não merecia, mas eu o amo tanto que eu vou sacrificar, eu vou enviar o meu filho e vou sacrificá-lo, eu vou humilhá-lo de uma maneira que ninguém foi humilhado, e vou assassiná-lo numa cruz, e depois eu vou ressuscitá-lo, para que o Renato seja ressuscitado. É esse amor que nós celebramos no Natal, o nascimento da nossa provisão, do Filho de Deus com poder sobre todas as coisas, sobre principados, sobre potestades, sobre todas as coisas. Natal é tempo de lembrarmos que nasceu o menino Deus Todo-Poderoso, que age sobre as nossas vidas,
a manifestação do amor do Senhor. A segunda pessoa da Trindade, que não é superior nem inferior, que é submisso à vontade do Pai, que não usurpou o poder, que cumpriu de forma satisfatória e completa a sua missão. Que maravilhoso é servir a um Deus desse. Que maravilhoso é poder provar e sentir este amor. Ainda que nós não consigamos alguns dias compreender como Deus está me amando, se eu estou sofrendo, se está doendo, ainda que eu não consiga perceber a graça de Deus no meio da enfermidade tamanha que não há mais o que ser feito. Algumas vezes o nosso pecado, ele ofusca nós olharmos a graça do Senhor. Algumas vezes o nosso pecado, ele ofusca vermos a importância do Natal na história da humanidade, na história da igreja, na história do povo de Deus. O poder que Jesus Cristo manifestou, exerceu e cumpriu pela vontade do Pai. Quando Paulo escreve a esta igreja, ele está fazendo essa saudação, ele está tratando um problema quando já estava sendo duvidado de Jesus como 100% Deus e 100% homem. E quando nós afirmamos que Jesus Cristo nasceu, que Ele nasceu de uma virgem, que Ele chegou ao mundo, como todas as crianças chegam, com Maria passando as dores do parto. Quando nós assistimos o filme da Paixão de Cristo, e no início nós vemos ela andando naquele burrinho, caminhando para o seu recenseamento, tantos filmes de Natal que nos apontam para isso, algumas vezes até nos chama a atenção, mas logo vai passando o tempo, vai passando os dias, o ano vai entrando, passa janeiro, fevereiro, e nós vamos nos esquecendo da provisão do Senhor, do amor do Senhor, do cuidado do Senhor para com cada um de nós. E o Natal ele vem para marcar o poder de Deus sobre as nossas vidas, o poder de Deus marcando a história, o poder de Deus sendo exaltado através de Jesus, quando Ele fez tantos prodígios e milagres, como nós vemos em todos os relatos. Nós olhamos para Jesus e vemos Ele como a promessa do Filho de Deus, e promessa com poder para salvar aqueles que são do Senhor. E uma alegria que vem no nosso coração é que todo aquele que crê em Jesus Cristo já está salvo. E Jesus fala: aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora. Queridos, nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos a Jesus, nós provamos do Senhor todos os dias, nós podemos viver esse amor todos os dias, e o convite que nós temos é nós celebrarmos o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho que nasceu com poder, sobre tudo e todas as coisas. Mateus 28:18 diz, na grande comissão, toda autoridade, Jesus falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. João Calvino também, falando sobre isso, ele diz, o espantoso poder de Deus se exibe quando somos trazidos da morte para a vida, quando, sendo nós filhos do inferno, somos transformados em filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. O Filho de Deus morre e ressuscita no meu e no seu lugar. Ele nos livra do inferno, nos livra da condenação. Acabamos de cantar aqui que a graça é melhor que a vida. E nós celebramos a graça quando nós conseguimos perceber quem nós somos. Quando nós celebramos a graça, quando nós conseguimos compreender a condição de não ter poder algum e de total dependência do Senhor. Esses dias eu ouvi a história parecia uma história de novela, mas aconteceu. 2 homens com homônimos fizeram um exame. E é até engraçado porque eles eram homônimos de pai e mãe também. E um deles estava com os exames muito bom. E o outro com uma sentença de morte em menos de meses. E foi entregue errado aqueles exames. E aquele que estava para morrer, desavisado do que estava para acontecer, tocou a vida e não mudou nada. E então ele faleceu, sem esperar, pensando que tinha sido curado dos primeiros diagnósticos. E então ele faleceu. E o outro que estava tudo muito bem, tomou um susto, porque aquele que não tinha nenhuma comorbidade, aquele que não tomava nenhum tipo de remédio, aquele que não tinha nenhum problema, de repente escuta, você tem menos de 3 meses de vida.
E o interessante foi que esse que recebeu a notícia de morte, ele viveu intensamente todos os dias. E ele buscou atender a família, ele buscou reconciliar, ele buscou atender todo mundo, a ter tempo de qualidade, ele viveu uma vida alertando o povo da finitude, as pessoas que esquecem que logo passarão. E algo interessante foi que no 3º mês ele não foi embora, no 4º mês ele não foi embora, e então refez os exames, e então descobriu-se que foi trocado os exames. Quando eu ouvi essa história, assim, primeiro é um pouco cômica, mas ela me chamou muito a atenção. Como nós temos lidado com a informação que nós recebemos. O quanto eu tenho me alegrado quando eu recebo a notícia que o Senhor nasceu e morreu no meu lugar. O que eu tenho feito com essa notícia? O que eu tenho feito com a notícia que eu sou finito e que logo em breve, não sei quando, mas o Senhor vai me levar. Todos nós temos uma senha, não sabemos o número. E muitos de nós vivemos como se nada fosse acontecer. E somos como esse primeiro da história que eu contei, que vive sem buscar ao Senhor, sem ter a intensidade devida. E algumas vezes, quando chega a notícia da finitude, então se busca viver com intensidade. O Evangelho nos ensina a vivermos com intensidade todos os dias. Quando Jesus vem ao mundo cumprindo com a promessa de Deus, demonstrando o poder do Senhor, ele chega com uma notícia de intensidade, do favor imerecido da graça do Senhor, da urgência que as pessoas que estão ao nosso redor precisam ouvir do Evangelho, e não ouvem porque muitas vezes nós não conseguimos falar, porque está tudo bem, está tudo muito bom, então eu não preciso fazer nada. Mas quando chega uma notícia de urgência, então algumas vezes nós saímos da zona de conforto. A notícia de urgência já foi dada. Jesus em breve voltará para nos buscar. Quer urgência maior que essa? Celebrarmos o Natal, o nascimento do Filho de Deus, é celebrarmos a salvação do Senhor. Quem crê no poder do Filho de Deus, tem esse medo lançado fora e tem a esperança revigorada. Quem crê no nascimento de Jesus como Salvador da sua vida, ele não consegue continuar o mesmo. Quando nós olhamos essa sociedade vivendo um Natal totalmente errado, até mesmo em nossa cidade, está sendo um esforço muito grande nos últimos anos, na Curitiba, Natal de luz. Mas é só isso, é só a luz. É só uma luzinha que vai apagar no dia 6 de janeiro. Enquanto nós somos convidados a lembrar da luz do mundo, que não tem um dia para acabar. Tem um dia para ele voltar. E todo aquele que nele crê será salvo, junto com a sua família, que também crerá no Senhor. Essa é a notícia do Natal. Essa é a esperança do Natal. É isso que nós somos convidados a celebrar. A mudança da nossa história, a mudança da nossa vida. Tudo que se faz novo a partir de Jesus e então anunciarmos. João 11, 25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Terceiro lugar nesse texto, o Natal é a esperança da graça e o chamado. Leamos novamente o versículo 5. Diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. John Murray, comentando, diz que a carta de Romanos é uma expressão e uma defesa do Evangelho da graça. João Calvino diz que a graça de Deus na vocação dos gentios deve ser celebrada entre os crentes por onde quer que a igreja seja disseminada. Hoje, se você perguntar para alguém, você quer alguma coisa de graça? Dificilmente alguém vai falar não. Aceita um dinheiro de graça? Aceita um lanche de graça? Dificilmente falará não. E algumas promoções até usurpam disso. Se você comprar o produto que ela deseja, você ganha um boné. Você não ganhou o boné, você comprou. E nós somos enganados com a graça, ou ser de graça. E quando nós falamos a graça que vem do Senhor, é uma graça diferente. É uma graça que nos é concedida sem o Senhor esperar nada em troca.
porque Ele sabe que nada de bom pode vir daqueles que são totalmente corruptos, daqueles que são totalmente caídos, mas ainda assim o Senhor resolve nos amar a ponto de enviar o Seu Filho, para Ele nascer, para Ele ser humilhado, e Ele ser sacrificado, e Ele ressuscitar ao terceiro dia, para que eu e você tivéssemos a vida eterna, para que eu e você pudéssemos voltar para a glória do Pai, para aquilo que foi quebrado no Éden fosse renovado a partir de Jesus, a partir do Natal. E sabe o que é importante, queridos, nós pensarmos? Que para entender o que é a graça de Deus, nós precisamos entender a condição que nós estamos. Porque quando nós não entendemos que nós estamos ou estávamos caminhando para o inferno, e aquele que não crê em Jesus está caminhando para o inferno, e que a graça do Senhor, ela vem para abordar, para preencher, para restaurar o perdido, algumas pessoas vão falar: eu não quero Jesus, eu não preciso disso para a minha vida, eu estou muito bem assim. A falta de sabedoria, a falta de reconhecimento da condição de pecado, faz com que as pessoas não dependam de Jesus. Porque se todo este mundo soubesse a verdadeira condição que está, se todo mundo recebesse aquele resultado de exame dando menos de 3 meses, se todo mundo recebesse essa notícia, com certeza seria diferente. Nós temos essa notícia. A igreja do Senhor tem essa notícia, e nós somos convidados a olhar para dentro de nós, perceber o pecado, que nós lutamos todos os dias, lutamos e nos arrependemos e buscamos melhorar, e tomamos cuidado para não deixar de orar, para não deixar de reconhecer, de chamar o pecado pelo nome, porque quando nós assim fazemos, nós acabamos esquecendo a graça do Senhor. O Natal já não é mais importante, a Páscoa já também não se torna mais tão importante, porque eu sou suficiente. Quando nós buscamos no Senhor, quando nós reconhecemos quem nós somos, a condição que estamos, nós damos maior valor e importância para a graça. E o convite que nós temos no Natal é perceber a condição que nós estávamos e a condição que nós ficamos a partir de Jesus. Tudo se faz novo. Quando nós entendemos quão pecadores nós somos, então nós conseguimos compreender a graça de Deus. E Paulo fez isso. Ele escreve: eu, Paulo, o pior dos apóstolos, o maior pecador. Sem arrependimento a graça não se faz necessária. Natal é tempo de arrependimento. Arrependimento para reconhecermos a graça do Senhor. Versículo 5 diz sobre a graça e também sobre o apostolado. Nos dias de Jesus, o apostolado tinha uma conotação diferente. O apóstolo foram aqueles 12 que foram chamados pelo Senhor, que um acabou morrendo, mas depois Paulo foi chamado e também foi eleito mais um. Discípulos do Senhor que pregaram o Evangelho, que caminharam com a igreja. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador, apóstelen. É interessante como nos dias de hoje o apostolado está totalmente deturpado também. Pessoas usurpando desse título para demonstrar poder sobre alguém ou sobre a igreja. Sendo que quando nós olhamos para Paulo, nós vemos exatamente a vida dele como um enviado, como um mensageiro, como um embaixador. Leamos novamente a parte B do versículo 6, diz: chamados para serdes de Jesus Cristo. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando sermos chamados de ser de Jesus Cristo. Paulo compreendeu a missão. Natal é tempo de missão, tempo de anunciarmos as boas novas, anunciarmos o Cordeiro que trouxe a paz para o mundo. Quando você estiver celebrando a Páscoa, ou melhor, também a Santa Ceia, ou melhor, o Natal, quando você estiver com a sua família reunida, aproveite esse tempo tão rico e tão precioso para anunciar a graça do Senhor. Assim como nós anunciamos na Páscoa, assim como nós anunciamos na Santa Ceia, que seja um tempo especial. Convido você a olhar novamente o versículo 1, e assim nós já vamos encerrando a mensagem desta noite. Romanos 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado
para o Evangelho de Deus. Paulo, quando ele usa a palavra servo, no grego está o doulos. O doulos é aquele que é um escravo, é aquele que pertence a um senhor, aquele que é comprado por um certo preço, e após ser comprado, ele pertence ao seu dono. Jesus Cristo nasceu e pagou um grande preço para que eu e você hoje fôssemos chamados filhos de Deus, para que nós, assim como Paulo, fôssemos servos de Deus. Um servo assim como um escravo que é comprado a preço de sangue, um preço que não se tem como mensurar. Natal é celebração da chegada do Senhor. Natal é celebração do dia que Jesus Cristo entrou neste mundo. Natal é celebração do dia que o Senhor cumpriu com a promessa. Natal é a promessa de Deus. Natal é Jesus, o Filho de Deus, com poder. E Natal é a expressão da graça do Senhor. Que essas três verdades possam encontrar morada em nosso coração. Que no dia que nós formos comer a nossa ceia de Natal, que nós possamos celebrar o nascimento do nosso Salvador. Ainda que quando formos trocarmos presentes, que possamos lembrar que o maior presente é a salvação, é a graça que nos é dada pelo nosso Senhor. E que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo eterno, poderoso Senhor nosso Deus, com alegria, Senhor, nós celebramos o Natal. Com alegria nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. Com alegria, Deus, nós celebramos, ó Deus, o cumprimento das Tuas promessas. Com alegria nós celebramos o poder do nosso menino Deus que nasceu. Com alegria nós celebramos, ó Deus, a graça que nos é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, fazer o exercício de reconhecermos que nós somos todo o tempo. Lembrarmos, ó Deus, que nós nada somos e que nós dependemos totalmente do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que possamos celebrar, ó Deus, o verdadeiro Natal. Que possamos celebrar, ó Deus, a chegada do menino Deus, o nosso Salvador. Que possamos, ó Deus, celebrar, ó Deus, o tempo que o Senhor resolveu mudar a nossa história, enviando o Teu único Filho para que morresse, para que fosse, ó Deus, sacrificado, para que, ó Deus, a Sua morte fosse, Deus, suficiente para lavar todo o nosso pecado, e então assim nós entendermos a graça do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos nos alegrar, que possamos celebrar Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Que possamos, ó Deus, rememorar do sacrifício do Senhor, que possamos, ó Deus, rememorar o Teu amor, a tamanha graça sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, ó Deus, sobre tudo que somos, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor resolveu nos chamar ainda no ventre da nossa mãe para sermos do Senhor. Que possamos nos alegrar com a intervenção do Senhor na história, quando o Teu único Filho nasce, para que nós possamos, ó Deus, voltar para o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.